Então hoje eu quero terminar a reflexão a partir desse texto que está projetado aí para vocês. Começa o texto no verso 21, Mateus relatando essa história dizendo: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Deixe só fazer uma explanação aqui. Tiro e Sidom. Tiro, na verdade, era uma cidade portuária da Fenícia. Sidom era um grande centro artístico e um grande centro onde se desenvolvia a ciência da época. Então Jesus, ele sai da região da Galileia e está indo para este lugar, Tiro e Sidom, as duas regiões da Fenícia. Sidom, uma região portuária, Tiro, uma região portuária, e Sidom, uma cidade onde as artes eram expostas e onde a ciência era desenvolvida. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Verso 25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, percebam, esta palavra está nas 3 histórias que lemos sobre o mestre terapeuta. Naquele mesmo instante, quando Jesus toca, o negócio acontece. É no mesmo instante, Jesus toca, a situação muda, a vida muda, a história muda. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. É assim que termina o texto. Mesmo assentados, eu peço para que você feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos que o Espírito do Senhor possa abrir esse texto diante da nossa vida e possamos ser instruídos por Ele, Senhor, e sermos edificados, exortados, consolados, animados por esta reflexão. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Pois bem, como eu sempre digo, nós não temos como entender um texto se nós não compreendermos o contexto. O contexto é onde esse texto nasce, qual a circunstância que ele se desenvolve, como essa história ela é construída. Então não tem como você ler a Bíblia, chegar num texto desse e você não saber por onde começar. Por que que Jesus estava ali? Qual era o problema que estava aí acontecendo? E se nós não entendermos isso, fica difícil para compreendermos o texto. E o contexto? Eu coloquei 3 perguntinhas, como sempre. Onde Jesus estava e por que Jesus estava? Logo no começo você já descobre que ele não estava na região de costume. Esse momento deve saltar os nossos olhos. Por quê? Porque Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus nesse momento. Os fariseus e a corja farisaica levantou uma questão e fez com que Jesus tivesse que sair por um momento, porque o conflito ficou grande.
E Jesus precisou então sair da região que ele costumava ficar, que era a Galileia, Cafarnaum, Betsaida e a região de Magdala. Jesus sai dessa região e vai para Ciro, vai para Fenícia, vai para as cidades de Tiro e de Sidom. Por que Jesus sai para lá? Porque os discípulos, na verdade, eles foram questionados por uma questão ali que os judeus levantaram, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Olha só, hein? Por eles estarem comendo sem lavar as mãos, os fariseus levantaram uma questão terrível, e Jesus não pega leve. Se você ler o verso 11 ao 13 desse mesmo capítulo, você percebe Jesus sendo duro com eles. E os discípulos dizem: Senhor, o Senhor não está percebendo como o Senhor está falando e está machucando os nossos irmãos, os fariseus aí? E Jesus não teve meias palavras. Eu acho que vale até a pena a gente ler. Diz assim, Jesus falando para os fariseus: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então tome cuidado com essa carne sem osso que nós temos na boca. Essa carne é terrível, ela que estraga o ser humano, essa carne que nós temos na boca chamada língua. Devemos às vezes mordê-la, colocá-la na soda, para ver se comendo essa língua a gente consegue se dar bem um pouco na vida. E Jesus diz: então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Olha o que Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão preocupados, vocês estão achando que eu estou preocupado com o que eles estão pensando, com a tristeza deles? Pouco me interessa. Eles, se forem planta do Pai, eles vão ficar. Se não for planta do Pai, eles vão ser arrancados. Jesus não tinha meias palavras. Ou era sim, sim, ou era não, não. E Jesus, então, ele se retira com os discípulos por causa desse conflito. O que é que Jesus está fazendo ali? Jesus está fazendo naquela região como se fosse um retiro, para que a poeira se abaixasse, para que os ânimos entre os fariseus e os discípulos se acalmassem. Então Jesus vai para aquele lugar até que se esfrie. Parece casamento, né? Mulher, quando dá uma briga com o marido, ou a mulher, ou o marido briga com a mulher. O Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, diz: olha, quando o negócio ficou tão complicado que os dois não podem ficar juntos, porque senão eles vão para o vale tudo. Aí o Paulo diz: se apartem um pouco, fiquem ali por um pouco de tempo, até que a poeira se abaixe, e depois voltem a conversar e se reconciliem. É o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos: vamos nos retirar um pouco, até que os ânimos dos fariseus se acalmem, e depois a gente volta. A gente aprende aqui também que Jesus, mesmo sendo uma promessa para Israel, mesmo sendo o Messias, ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele foi além dos limites, ele foi além das fronteiras da fé, porque ele veio para Israel, mas ele não se limitou a Israel. Isso é interessante. E em terceiro lugar, o que é que Jesus está ensinando à igreja? Porque a igreja já estava nascendo, os discípulos eram a igreja de Jesus, e vale a pena a gente lembrar muito bem, que a igreja de Jesus, ela tinha poucas pessoas. Às vezes nós procuramos uma igreja de muitas pessoas, como diz Kierkegaard, um dos filósofos existenciais, que às vezes vale a pena a gente gastar um pouco e ler. Ele diz: quanto maior a multidão, menos verdade na multidão. E é bem assim que funciona, viu? Quando a gente vê muita gente, pode saber que no meio das muitas pessoas há pouca verdade, porque Jesus, ele gostava de andar com poucas pessoas. Quanto menos pessoas, menos nós conseguimos esconder quem nós somos, o que desejamos e o que verdadeiramente pensamos. Então Jesus era este homem que andava com poucas pessoas, e ele está ensinando a igreja
que a igreja, os discípulos, eles devem ultrapassar os limites da religião. Eu não devo trazer o meu amigo para ser evangelizado aqui no culto, no domingo, pela pregação do pastor. Mas eu devo ir ao meu amigo e evangelizá-lo, e já trazê-lo aqui para a igreja evangelizado. Nós aprendemos aqui o que Jesus está querendo mostrar, que é preciso estar sempre rompendo as fronteiras geográficas, as fronteiras ideológicas. Por quê? Porque Jesus estava querendo que os discípulos entendessem que há uma necessidade sempre da nossa parte em colocar o pé na estrada. Sim, colocar o pé na estrada e estender as mãos àqueles que estão caídos. Colocar o pé na estrada e falarmos da graça de Deus a gente que não é como a gente que pensa diferente de nós. Jesus está querendo que aqueles irmãos, aqueles discípulos já começassem a compreender a proposta do Evangelho pregada a partir de Atos capítulo 1, verso 8, onde todos seriam enviados. A missão dos 70, na verdade, Jesus está querendo que ela seja não dos 70, mas seja de todo aquele que é discípulo do Mestre. Em primeiro lugar, ultrapassa os limites da fé. Para nós ultrapassarmos os limites da fé, o terapeuta Jesus, ele demonstra que é possível ultrapassarmos os limites da fé a partir de uma análise da nossa fé. Vocês acompanham no texto, você pode perceber na leitura, uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Podemos ir a Jesus, podemos buscar Jesus por várias coisas. Talvez você entrou aqui buscando Jesus por algum motivo, não é errado. Muitos dos nossos motivos, às vezes, são respondidos por Jesus. Mas isso não significa que temos uma fé verdadeira, irmãos e irmãs. Senhoras e senhores, isso não justifica que temos uma fé verdadeira. O exemplo e o verdadeiro show da fé começa aqui, com esta mulher, mostrando com brilhantismo, com autenticidade, a exposição que ela faz buscando ao seu Senhor. Ela já vai demonstrar o que buscava, para quem buscava e em quem buscava. Você percebe a resposta destas perguntas quando nós paramos para analisar o texto, o verso 22. Quando nós paramos e analisamos o texto, você percebe isso. Olha como ela se expressa. Filho de Davi. Apesar de não frequentar nenhuma igreja, apesar de não ser uma mulher judia, essa mulher cananeia, ela tinha uma compreensão de quem era Jesus. Não apenas leia o que está grifado, mas por favor, ouça o que está grifado. Filho de Davi. É o mesmo que ela estivesse dizendo: eu encontrei o Messias. Eu encontrei o prometido, eu encontrei o enviado de Deus, eu encontrei o ungido, aquele que foi profetizado por Isaías. Eu encontrei. Por isso ela não chamou Jesus de mestre, por isso ela não chamou Jesus de rabi, mas ela o chamou de filho de Davi. Ela já tinha uma noção de quem era Jesus. E quando ela reconhece quem Jesus é,
E quando nós reconhecemos quem Jesus é, portas imensas se abrem diante de nós. Reconheça Jesus em sua vida, quem de fato Ele é, e verás se portas imensas não se abrirão diante de ti. E por ela ter uma noção de quem era Jesus, olha a segunda expressão que ela faz no texto. Não leia, ouça. Tem misericórdia de mim. Diante do filho de Davi, diante do Messias, diante do prometido de Deus, ela não tinha como pedir outra coisa. Quando nós chegamos diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, reconhecendo quem de fato Ele é, nós não temos como pedir outra coisa, a não ser, tenha misericórdia de mim. Ela está demonstrando que procurou Jesus, mesmo conhecendo quem era Jesus, ela o procurou, não com uma fé arrogante. Ela não chegou dizendo a Jesus o que Ele devia fazer. Ela chega a Jesus não tentando barganhar, ela chega a Jesus procurando misericórdia, porque ela se depara com o ungido de Deus, com o Filho de Deus, e ela reconhece que ela não precisava nada mais do que misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta. Miséria, de carência, de necessidade, de pobreza, de extrema pobreza, e córdia, de cardia, de coração. É como se ela dissesse: tem misericórdia de mim, Senhor, coloca o seu coração na minha miséria. Mas não tem o que acontecer, não podia acontecer coisa mais espetacular do que isso, porque ela está não só apenas reconhecendo quem Jesus é. E quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente chega a Jesus, não apenas reconhecendo quem Jesus é, mas a gente encontra em Jesus como um espelho em que a gente se vê, em que a gente reconhece que Ele é Deus, mas nós somos pecadores. Nós carecemos de misericórdia. Ela descobre quem Jesus é e ela automaticamente se vê reconhecendo que ela era pecadora. Ela não era uma pérola, ela não era, como muitos dizem, filho do rei, princesinha. Não, ela se coloca como alguém que precisa de misericórdia, pecadora. Enquanto você que entrou aqui não reconhecer Jesus como Senhor, como Messias, como ungido de Deus, nunca você entenderá o que é que nós de fato precisamos de Deus, a não ser a misericórdia. Minha vida, sua vida nunca será mudada enquanto não houver este reconhecimento. E ela reconhece não só o que ela era, mas olha como o texto continua: minha filha está endemoniada. Essa fala assim, essa fala salta aos meus olhos. Devia saltar aos seus também. Ela não só teve uma consciência de quem Jesus era, ela não só teve uma consciência de quem ela era, mas ela está dizendo de modo consciente que todos nós, todos os seres humanos estão nesta condição. Nós somos reféns do diabo. Por isso que Jesus disse: não tem como servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Temos um Senhor na nossa vida, ou é Deus ou é o diabo. Quem tem sido o Senhor da sua vida? E ela está dizendo que a filha estava endemoniada. Todos nós somos pecadores,
E o diabo vai aproveitar da nossa condição de pecador. O diabo vai aproveitar da nossa fragilidade como pecador para nos oprimir. Talvez você pode até estar aí discordando, mas olha para esse mundo, por favor, olha para esse mundo e me diga se esse mundo não está endemoniado. Quando você vê um filho matando um pai, ele fez isso em sã consciência? Quando você vê uma mãe colocando um filho na caçamba de um lixo, esse mundo está endemoniado. Me diga se o diabo não tem sido um turista que tem andado e se hospedado em muitos corações e em muitos lares. Me diga. Sabe o que nós precisamos, gente boa de Deus? Nós precisamos fazer como essa mulher, correr a Jesus, pedindo misericórdia para a nossa casa, pedindo misericórdia para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos jovens, que estão se perdendo, que estão sendo levados por esse relativismo banal, ensinado nas universidades, e por não ter uma consciência cristã genuína dentro de casa, se perdem. Me diz, será que esse mundo não está endemoniado? Então, se nós não fizermos como essa mulher, corrermos buscando misericórdia, e nós só conseguiremos buscar misericórdia se nós de fato reconhecermos quem Jesus é. Quem Jesus é para você? Um curandeiro? Quem Jesus é para você? Um realizador de milagres? Quem Jesus é para você? É o dono do clube que você frequenta todos os domingos à noite e senta nessas cadeirinhas do dono do clube? Quem Jesus é? Enquanto Ele não se tornar o Senhor da nossa vida, enquanto Ele não se tornar o Salvador da nossa vida, nós não entenderemos o quanto nós precisamos de misericórdia. Nós não entenderemos. Sabe o que nós precisamos, irmãos e irmãs? De buscarmos libertação. Sim, nós precisamos ser libertos. Interprete bem o mundo que você vive. Interprete bem as prioridades de sua vida. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensando, meu Deus, eu preciso de libertação. Quando você interpretar as suas prioridades, você vai descobrir quem é que te manipula como um fantoche. Quando nós interpretarmos as nossas prioridades, nós descobriremos quem é que deturpa os nossos pensamentos, de que nós precisamos um pouquinho mais, só mais um pouquinho. Quando nós começarmos a interpretar as nossas prioridades, nós entenderemos quem é que coloca na nossa mente que nós não precisamos de igreja. A gente vai criando mecanismos. Eu fico muito triste quando ouço pastores dizendo que nós não precisamos de ir à igreja. É só ler o autor aos Hebreus, vai ler a Bíblia, não deixem de congregar. Eu ajudo o meu irmão me ajuda. Como que eu não preciso da igreja? Então, eu vou demonstrar que eu não sou religioso. Eu começo a ser um faltante. Eu não tenho compromisso. Eu não tenho responsabilidade.
Quem é que está colocando isso na sua cabeça? Me diz, quem é que está colocando isso na sua cabeça? Tenha misericórdia, tenha piedade. Eu preciso da comunhão do meu irmão, eu preciso de me envolver com a igreja, de ter responsabilidades. Como não? Jesus amou tanto que morreu pela igreja, mas a igreja sou eu, mas eu não sou igreja sozinho. Eu sou a igreja com o meu irmão, é na comunidade que Jesus se manifesta. Por isso que ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele não diz onde 2 ou 3. Fica esse alerta para você. Pense um pouquinho, o que é prioridade na sua vida? E descubra, se você não tem também que pedir para Deus tirar esse capeta da sua vida. Eu tenho pedido todos os dias, Senhor, tira esses demônios de mim, Senhor, da minha mente. A coisa mais fácil que tem é nós irmos nos iludindo e deixando ser anestesiados pelo veneno do pecado. É a coisa mais fácil que tem. E eu lamento, tem muitos crentes aqui no nosso meio que estão anestesiados, estão por aqui de trabalho, estão por aqui de estudos, estão por aqui de tudo. E de Deus estão igual uma bexiga murcha, uma bola, é um balão vazio. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com a igreja, não tem responsabilidade de vida cristã. Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia essa semana? Me desculpe, desse jeito você vai correr com todo mundo da igreja. Meu filho, é o que Jesus disse, se for do Pai, vai ficar, se não for a planta, vai ser arrancada até a raiz. Mas eu quero chegar na minha casa, colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir em paz, dizendo, Senhor, a Tua palavra foi pregada, quer gostem, quer não gostem, a minha responsabilidade é com o Evangelho de Jesus Cristo. Prestarei conta a Ele do que estou lhe falando e do que estou puxando a sua orelha, e o que estou fazendo é para o seu bem, não é para o seu mal. Em segundo lugar, para ultrapassar os limites da fé, o terapeuta então não só ele analisa a fé, mas ele expõe os obstáculos que aquela mulher precisou superar. Não basta a gente crer somente em Jesus. É bom que fique claro isso. É necessário sim que superemos alguns obstáculos. Nunca foi fácil seguir Jesus. Dizem que é fácil, só se for na Bíblia dos Mórmons, na Bíblia de outros, mas na Bíblia dos reformados, na Bíblia cristã, na Bíblia que a gente tem nas mãos, nunca foi fácil seguir Jesus. Pelo contrário, Ele nunca foi mentiroso. Se tem uma coisa que Jesus faz é mentir, Ele nunca mentiu. E para dizer que era difícil segui-lo, Ele sempre dizia, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, não é coisa fácil. Então, olhando para o texto, veja o que essa mulher precisou superar. É o que eu e você precisamos superar todos os dias. Está aqui. É que a gente às vezes não quer ver. Mas olha lá o que ela precisou superar em primeiro lugar. Jesus não lhe respondeu palavras. Em primeiro lugar, essa mulher teve que superar. O primeiro obstáculo que ela teve que superar é o silêncio de Deus. E como é difícil, hein? Se tem alguém que sabe fazer silêncio, é Deus. Deus, quando se cala, Ele se cala. Não deve ter sido fácil para essa mulher.
Você já falou com alguém e alguém se calou quando você fala? É ruim, não é? Imagine você numa condição de calamidade, e você dobra os joelhos e ora, e parece que o teto está blindado, parece que o céu está mais do que bronze. Sua oração não vai, e Ele não te ouve, Ele não te responde, pelo contrário, Ele te ouve, mas não te responde. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero que você não se engane, porque o silêncio de Deus, Ele tem um grito muito mais alto na nossa consciência do que qualquer grito humano. O silêncio de Deus é gritante. Ele ecoa nas mais profundidades da nossa consciência. Ele está sempre ecoando. Por que que Jesus estava fazendo silêncio quando essa mulher está clamando? Porque Jesus queria que ela andasse um pouco mais com Ele. Porque Jesus queria esticar um pouco mais a fé daquela mulher. Pense num estilingue de borracha de soro. É como se Jesus esticasse. Deixa eu ver até onde, até as possibilidades que essa mulher tem em si mesma para andar comigo. Quando Jesus se cala, Ele quer esticar a sua fé. Ele quer dizer para você que você pode muito mais e que você é capaz de lidar com esse silêncio de Deus. Agora, como é que você tem reagido a esse silêncio? Você é um daqueles que desiste de primeira? Como é que você lida com esse silêncio? Você é um desses que precisa estar cercado de milagres e prodígios? Como é que você lida com o silêncio? Você é um desses que o tempo todo Deus tem que estar falando com você? Olha, se tem uma coisa que eu tenho medo, é esse negócio, Deus me falou. Ah, mas eu tenho medo disso. E você já percebeu que Deus só fala o que a gente quer? Já percebeu? Eu só ouço o que eu quero. No silêncio de Deus eu ouço o que eu quero. Tome cuidado. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? No silêncio de Deus corremos sérios riscos. Sérios riscos. Então, irmãos, não deixe o silêncio ser um tropeço que te derrube logo de cara. Não deixe, por favor. Não deixe. Olha o outro obstáculo que ela precisou ultrapassar. Eu acho que até diminuíram a minha fala. Estou gritando, né? O Luciano lá cheio de truque puxou lá o negócio. Mas olha só o segundo obstáculo que ela superou. Ela superou a partir da fala, manda embora. Ela não só superou o silêncio de Deus, mas ela superou a intolerância dos discípulos. Quem é que está falando para ela? Quem é que está falando essa? Os discípulos estão falando para Jesus. Jesus, manda embora, por favor. É como se os discípulos estivessem dizendo: Senhor, dá um jeito de despedir essa mulher aí. Ela está incomodando. Nós queremos aqui ficar à vontade para te ouvir. Nós queremos ficar à vontade para cantar os nossos hinos. Nós queremos ficar à vontade para fazer as nossas preces. Manda essa mulher embora. Ô, gentinha chata, parece que não tem semancol. É como se os discípulos estivessem dizendo isso.
E essa mulher, ela superou a intolerância da igreja. Os discípulos eram a igreja. Então, eu e você precisamos superar a intolerância da igreja. A igreja, às vezes, é intolerante. Sabia que tem pessoas que não creem em nada, e para chegar até Jesus, eles precisam superar a intolerância dos maus testemunhos dos crentes? Agora, como é que você reage à intolerância da igreja, das pessoas, dos irmãos que estão próximos a você? Como é que você reage? Você é um daqueles que qualquer problema você já sai da igreja? Como é que você reage à intolerância da igreja? Você é um daqueles que o mau testemunho do irmão já é suficiente para te desviar? Em quem é que você está firmado? Eu estou firmado no pastorzão. Vai cair com ele. Deus abençoe que você caia com ele, para que você encontre o supremo pastor, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que não decepciona ninguém, aquele que é capaz de nos esticar para ver até onde a gente vai. Deus abençoe que isso aconteça em tempo. Eu desviei da fé porque eu seguia aquela igreja e o pastor caiu em adultério. Você está firmado em quem? Você está firmado naquele homem? Ainda bem que eu sou magrinho, não tem muito onde você pegar, né? E não se apegue em homem, se apegue em Cristo. Segura na mão de Deus e vai. Melhor, né? Não é nem a gente que segura na mão de Deus, é Deus que segura na nossa mão, essas criaturas cheias de complicação, só Deus para amar. Ô trem complicado, hein? Só Deus para amar, e Deus ama. Agora, olha um outro obstáculo que ela teve que superar, está aí no texto. Fui enviado às ovelhas de Israel. Supera o silêncio de Deus, supera a intolerância dos discípulos, e supera uma aparente rejeição, supera uma aparente exclusividade. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: olha, eu vim para o povo de Israel, você é um bichinho aí, qualquer. E Jesus dá uma resposta certa. Num primeiro momento, Jesus dá uma resposta certa. Por quê? Porque Jesus veio mesmo para Israel. Num primeiro momento, o Evangelho de Deus, que é Cristo é o Evangelho, viu? É só você ler Romanos que você vai ver que o Evangelho é uma pessoa, é alguém que tomou forma, e é Cristo. O capítulo 1 de Romanos mostra isso, logo no começo, o Evangelho de Deus. Quem é o Evangelho de Deus? Um pouquinho mais abaixo ele fala Cristo, o Evangelho de Deus. Então Cristo, o Evangelho de Deus, tomou forma. Ele veio para Jerusalém, ele veio para os galileus, ele veio para o povo da Judéia, ele não veio para Fenício. A missão dele, a priori, era para esse povo. Depois, o Evangelho seria pregado a todas as nações. E essa mulher, ela entendeu a fala de Jesus não como uma rejeição. Essa mulher, ela entendeu apenas como uma questão cronológica. Tudo bem, Senhor, eu sei que viestes para Israel. É como se a confissão de Westminster saísse daqui: o Evangelho é para todo homem e o homem todo. É como se ela estivesse participando da confissão de Westminster. Eu sei que o Senhor veio para Israel, mas o Senhor não veio só para eles, o Senhor não é exclusivo deles. A missão do Senhor é falar para eles, e deles sairá o anúncio para nós. Mas como o Senhor está aqui, é como se ela estivesse entendendo isso. Eu vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar.
Quais têm sido os obstáculos para você chegar até Jesus? Supere-os. Supere-os. Tenha um alvo. Olhe para Jesus e supere todos esses obstáculos. Se for preciso, meu irmão, minha irmã, tira o pé do acelerador, por favor. Você está fazendo tanta coisa lá fora que você não tem tempo para Jesus. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Normalmente, a casa cai, a família vira uma desgraceira. Aí corre para onde? Como dizia o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fazendo uma série de reflexões, e ele dizia: aproveitem bem, irmãos e irmãs, os finais de semana de vocês, desçam para os bosques. Lá nos Estados Unidos o pessoal gosta muito de lago. Desçam para os lagos, reúnam-se nos bosques para refrigerar as vossas almas. Aproveitem, se dediquem ao estudo, se profissionalizem, sejam os melhores em tudo que vocês forem fazer. Mas quando a angústia vier, quando a morte chegar em sua casa, não venha para a igreja chamar o seu pastor para ir fazer o culto fúnebre e para orar por você. Desça aos bosques, vá aos lagos e peça para que os lagos refrigerem a sua alma. Esse era um pastor doido, hein? Discípulo de Jesus, o último puritano da história. E hoje o evangelho está essa mistura, tudo junto e misturado. Que banalidade. Priorize Deus, priorize Deus. Não permita que a intolerância da igreja, não permita que a intolerância da família. Você não vai hoje para a igreja. Não permita que essa intolerância te separe da comunhão do Pai. O homem fala isso para a mulher deve ser submissa. Tudo bem, querido, eu não vou para a igreja. Mas ela vai para o quarto e dobra o joelho. Ai, coitado desse homem. Tenha misericórdia, Senhor, porque senão ele vai morrer logo. Ou ele vai se converter. Eu me lembro de um pastor, ele está até em Maringá. Tinha uma irmã da igreja, lá no Porto Amazonas, é da igreja batista lá. E a irmã era diaconisa na igreja, e o marido era um bêbado, batia nela, e fazia uma estripulia. E esse pastor, ele é do exército. Aí um dia chamaram ele para ir na casa dela, para orar. Chegou lá, ele estava bêbado, igual um porco, caído lá num canto. Aí ele chega, disse: ô irmã, eu não tenho nem como falar com esse cidadão aí, olha o jeito que ele está igual um porco. E ele volta mais à tarde, e coloca a mulher na frente, começa a falar com ela, e coloca a mão na cabeça dele e fala: rapaz, você precisa se converter, porque senão Deus vai te matar. Você está envergonhando a serva dele, rapaz. Olha o que você está fazendo com essa mulher. Ele começa a falar e diz: agora eu posso fazer uma oração por você? Pode, pastor, pode sim. Fecha o olho aí, fecha o olho. Senhor, eu estou aqui te pedindo, ou o senhor salva esse homem, ou o senhor mata esse homem logo. Mas não deixa. Aí disse que o homem abriu o olho, ficou assustado. À noite ele estava no culto. Aí o pastor acabou de pregar, fez o apelo, ele se converteu, hoje é diácono lá na igreja do Porto Amazonas. Às vezes tem que ser no susto. Mata logo, Senhor. Ó, o que vai dar de mulher orando para ficar viúva, hein? Sangue e fogo. Só assim para casar de novo. Aí casa com outro traste. Mas daí ela já está acostumada a matar, matou um, vamos para o joelho que a gente mata outro também. É fácil. Em terceiro lugar, para a gente encerrar aqui, para ultrapassarmos os limites da fé, o terapeuta Jesus não só ele analisa a nossa fé, mas ele coloca alguns obstáculos para saber até onde a gente vai. E em terceiro e último lugar, ele demonstra o que uma fé esticada é capaz de fazer. E é o que aconteceu. A fé daquela mulher, ao ser esticada, Jesus vai demonstrar o que gerou
na vida que ela começou a viver dali para frente. Só você observar o verso 25 e o verso 26. A fé verdadeira, ela vai gerar no indivíduo que desenvolve, que experimenta, ela vai gerar transformações visíveis, ela vai gerar transformações imediatas. É simples. O texto, você percebe no verso 26, que naquele mesmo instante, que Jesus respondeu à oração, a filha da mulher ficou curada lá onde estava. Só que o interessante aqui, o foco, às vezes a gente olha para a filha, né? Olha o milagre que aconteceu na filha. Ah, como nós somos cegos. O maior milagre não foi a filha ser liberta dos demônios. O maior milagre a gente vê é que essa mulher é que foi transformada. E a gente tira os olhos da prioridade que é a transformação e coloca no sobrenatural. Ela foi para pedir a cura da filha. E quando a gente tem uma fé verdadeira e vai até Jesus, e a fé verdadeira tem isso mesmo, gera esse interesse em nós, de estar mais próximos de Jesus, aí a gente percebe que Jesus está disposto não só a abençoar os nossos filhos, que Jesus não está disposto só em abençoar a nossa família, mas Jesus está mais interessado em transformar a minha vida. Jesus está interessado em transformar você, queridão. É você sim. O interesse de Jesus é em mim. Mas para isso, precisa disposição. Ah, como precisa disposição. E a fé verdadeira gerou transformações naquela mulher. Gerou transformações por quê? Simples, olha lá. A mulher veio. A fé verdadeira nos leva para perto de Jesus. Essa fé que nos leva para perto de Jesus é a fé que nos transforma. Ela tomou a iniciativa, ela foi até Jesus. Por que ela foi até Jesus? Porque ela confiava que só Jesus podia resolver o seu problema. Mesmo morando naquela região onde a ciência era desenvolvida e onde as artes eram a distração. Ela troca a ciência, ela troca a distração das artes e vai atrás do Galileu, do caniço, o chamando de filho de Davi. Ela está a mesma coisa se referindo à profecia de Isaías 61 e aquilo que o próprio Jesus diz em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos, enviou-me para dar vista aos cegos, enviou-me para libertar os que estão oprimidos. Quando ela vai a Jesus dizendo, filho de Davi, eu acredito que o Senhor é o Messias que o Isaías falou, capaz de transformar a mais dura situação. É como se essa mulher, ela independente dos obstáculos, tivesse dizendo, eu desejo estar perto de ti. É no Senhor que eu encontro a razão de viver. É como se ela estivesse dizendo assim. Então, meu irmão, quer saber se a sua fé é verdadeira? Quer saber? Quer saber mesmo? É fácil. Vê o tanto que ela te leva para perto de Jesus todos os dias. Ai, mas hoje eu estou com uma vontade de orar. Ai, que vontade de ler a Bíblia. Essa é a fé verdadeira.
ela te aproxima de Jesus. Se não for esse tipo de fé, desconfie. Desconfie. Ô saco, hoje é o dia de ir para a igreja, né? Misericórdia, ir lá aguentar aquelas burdoadas. Ah, não, tem que ter saco, hein? Poxa vida, de novo. De novo. Só fala isso, só fala isso. Vai falar o quê? O que você quer que eu fale para você? Que você é um abençoado. Oh, coisa linda, tudo vai ser bom para você daqui para frente. Você quer que eu fale isso? De mim você não vai ouvir. O dia que você começar a ouvir isso de mim, você diz, o pastor desviou. Comece a orar e pedir, Senhor, tenha misericórdia daquele pobre miserável, desgraçado, porque caiu da graça, é desgraçado. Comece a orar assim. Então, a fé nos transforma porque nos leva para perto de Jesus. E olha o que a fé faz. Se pôs de joelhos e disse, me ajuda. Poxa, ela foi pedir socorro para a filha e ela está de joelhos. De joelho a gente faz o quê? A gente adora. Quem é que a fé transformou essa mulher? Transformou essa mulher numa pessoa humilde diante de Deus. Ela se coloca de joelhos. A fé verdadeira é essa, que nos quebranta, que nos coloca de joelhos diante do Senhor. A fé verdadeira não cabe em um coração orgulhoso, num coração soberbo. Por isso que Deus diz que Ele abate o soberbo e que Ele exalta o humilde. É por isso. Ela se esvazia de si mesma, ela se esvazia de todas as suas vaidades. Pense numa luta de vale tudo, é como se ela estivesse lutando, e de repente Deus a segura de um jeito, que ela começa a bater na lona pedindo água, socorro, misericórdia, Senhor. Ela reconhece, com toda a humildade, que quem precisa de Deus é ela, não é Deus que precisa dela, é ela que precisa de Deus. E hoje o que mais tem é crentinho mimado, achando que Deus precisa dele. Deus não precisa de ninguém, Deus por si só se completa. Deus tem seres muito mais perfeitos do que eu e você, lá 24 horas dizendo, santo, 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 santo és o Senhor. Mas Ele apenas resolveu amar criaturas como eu e você, pecadoras, cheias de defeitos. E que audácia é essa? Que ousadia, que imbecilidade é essa? Que a gente tenta ficar desenvolvendo dentro do nosso coração. E olha como que a transformação prossegue. Não é certo tirar o pão de filhos e dar a cachorrinhos. A fé verdadeira, além de nos tornar humildes, ela nos coloca em nosso lugar, irmãos. Jesus está colocando aquela mulher no lugar dela. Eu conheço muita gente melindrosa, mas conheço gente melindrosa que por qualquer coisa ele já vira a casaca. Já vira a casaca. Talvez você passa perto de alguém que é melindroso no supermercado e você não vê a pessoa. Aí daqui a pouco ele sai falando para os outros, tá vendo? Passou perto de mim, nem me viu. Ó, o bicho melindroso. Você está conversando com outras pessoas, chega alguém e diz boa noite, e você está ali intertido conversando, você não ouviu o que a pessoa falou, e calhou que é a mesma pessoa. Aí ele já, tá vendo? Agora nem falar comigo está falando. Gente melindrosa, gentinha. Agora, você já pensou? Se coloque no lugar dessa mulher.
Qual seria a sua reação? Talvez você se sente a rainha da cocada, a queridinha do papi, a princesinha do agreste. Talvez você se sinta a mais valiosa de todas as pérolas. E você chega diante de Jesus e você ouve da boca de Jesus isso daí: não é bom dar pão aos cachorrinhos. Como que seria a sua reação? Se essa mulher fosse melindrosa, eu não sei, mas provavelmente ela diria: isso aí é que é o pastor? É esse aí que dizem que é o Messias? O ungidaço de Deus? É esse aí? Não volto aqui nunca mais. Por favor, ô judeuzinho mal educado. Eu não sei como esse bando ainda segue um homem grosso desse. Percebe que Jesus está repetindo o mesmo procedimento, a mesma ética. Ele não está ali para agradar ninguém, você percebeu isso? Ele sai das regiões de onde sai porque fala duro. Chega numa região e tem um discurso difícil. Essa mulher, ela seria capaz de dizer assim: por favor, eu vou ficar perto desse judeuzinho, prefiro lidar com a minha filha endemoniada 1000 vezes. 1000 vezes a minha filha endemoniada. 1000 vezes. Mas essa mulher não era melindrosa. Por ela não ser melindrosa, ela reage dizendo: sim, Senhor. Olha só. Sim, Senhor. Eu entendo tudo o que o Senhor está falando. Comparando a minha pessoa com a pessoa do Senhor, o que eu poderia ser se não um cachorrinho? É como se ela estivesse dizendo assim. Comparando a minha pessoa com a pessoa do Senhor, o que eu poderia ser além de um cachorrinho da sua casa? Fala para mim. Mas olha, Senhor, eu vou lhe dizer uma coisa: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? É como se ela dissesse assim: Senhor, sou um cachorrinho sim, eu sei quem eu sou, eu sei quem o Senhor é, mas eu só quero que o Senhor entenda uma coisa: que as migalhas que caírem da sua mesa, as migalhas da graça, as migalhas de Deus, é mais suficiente do que qualquer banquete que um pecador necessita. Um pecador necessita simplesmente das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Só isso, mais nada, Senhor. É um banquete para mim, as migalhas é um banquete para mim. Agora você entende por que eu fico irado? Quando eu vejo pessoas ditando para Deus o que Ele tem que fazer. A fé verdadeira tem que nos colocar em nosso lugar. A fé verdadeira tem que ser aquela assim: olha, vocês são pecadores, e a gente diz: é verdade, Senhor, nós somos pecadores. A fé verdadeira é aquela que Deus diz: olha, você precisa de perdão. É verdade, Senhor, eu preciso de perdão. A fé verdadeira é aquela que tem que dizer: Deus fala para a gente: olha, o seu caminho está diferente do meu caminho. Seu pensamento está diferente do meu pensamento. E aí a gente olha e diz: é verdade, Senhor, eu quero mudar de caminho, eu quero mudar esse pensamento. Essa é a fé verdadeira. E quando a gente reconhece isso, acontece o que aconteceu com esta mulher. Ela foi elogiada por Jesus. Você sabe o que é isso?
Até então Jesus não tinha dito a ninguém, a nenhum discípulo, a nenhum mestre fariseu, a nenhum líder religioso, Jesus tinha dito isso: mulher, grande é a tua fé. Jesus esticou. Rapaz, que fé é essa? Que fé é essa? Vai em paz, mulher, porque grande é a tua fé. A fé que é grande é a fé que se coloca humilde diante de Deus. A fé que é grande é a fé que se coloca no lugar. É a fé que olha para Deus, sabe quem Deus é, e a partir do que Deus é, sabe do que realmente precisa. Essa é a fé grande. Essa é a fé que Jesus elogia. É essa a fé. Jesus está nos convidando a ultrapassarmos os limites da fé. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Que Deus nos ajude a sempre ultrapassarmos os limites da nossa fé. Para isso, nós precisamos constantemente analisar a nossa fé. Onde é, em quem é e o que é que estamos procurando. Nós precisamos vencer, ultrapassar os obstáculos que se colocam todos os dias diante de nós. Seguir Jesus não é fácil. Tem muitos obstáculos. Ultrapasse. E por fim, nós vamos demonstrar, quando nós tivermos analisado a nossa própria fé, quando nós tivermos vencido os obstáculos necessários, nós vamos demonstrar para nós mesmos e para as pessoas que estão próximas a nós as grandes transformações que Deus fez em nós. E a primeira transformação que Deus faz em nós é nos fazer enxergar quem nós somos, quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer na nossa vida quando nós nos aproximamos dEle. Que Deus nos ajude para que isso seja uma verdade na nossa vida. Eu quero, nesse momento, orar com você. Pedir aos irmãos do louvor, nós vamos terminar cantando. Eu quero orar com você. Se Deus falou ao seu coração, peça a Ele para transformar a sua vida, para transformar os seus sentimentos. Peça a Ele, por favor, só Ele pode fazer isso. Convide Ele para ser o Senhor da sua vida, aí mesmo onde você está sentado. O que Ele mais quer é ser o Senhor da sua vida. Chame-o. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Eu quero te louvar por estes 3 domingos, aos quais o Espírito do Senhor me dirigiu nestas reflexões. Que elas possam transformar, que este mestre terapeuta verdadeiramente toque nas nossas vidas e nos transforme, e que possamos consultá-lo como o único terapeuta capaz de nos mudar. Nos ajude, Senhor. É o que nós mais necessitamos, é o que nós mais pedimos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Estica-nos na fé, mas nos ajude a superar os obstáculos e a sermos, no final de tudo, elogiados com o vinde benditos de meu Pai. Entrem para o gozo eterno. É isso que nós mais desejamos, em nome de Jesus.